Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de julho, uma data muito especial. Eu tenho alguns irmãos, colegas, pastores, amigos, que hoje estão aí colhendo mais uma rosa no jardim de suas preciosas existências. Destaco o evangelista Guilherme Oreste, da cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Meu amigo pessoal, pastor Carlos Azeredo, pai na fé, alguém que a gente abre o nosso coração. Ontem esteve de aniversário meu amigo pastor Lázaro Reis, um dos maiores pregadores da nossa geração, alguém que a gente admira desde sempre. E hoje, especificamente hoje, é nominado como o Dia do Amigo. E eu cresci ouvindo dizer algo que é bem verdadeiro. Eu cresci ouvindo dizendo que meus maiores amigos é meu pai e minha mãe. Bom, se na Bíblia mulher simboliza a igreja, mãe simboliza a igreja e pai simboliza logicamente nosso Pai eterno, é assim que nós oramos, Pai Nosso. E quem ora Pai Nosso precisa aprender a orar também Pão Nosso, Isso é uma outra história. Então acho que faz muito sentido, porque de fato a igreja, com todas as suas problemáticas, e como já dizia o pastor Carlos Azeredo, essa frase não é minha, é dele, ele dizia, alguém diz, a minha igreja tem problema, e ele dizia, claro que tem, você congrega ali. Lógico que tem. Se não houvesse problemas, não havia lugar para você. E se fosse uma igreja perfeita, não entre ali, porque se você entrar, você vai estragar a perfeição que ali existe. Essas frases, essas ideias não são minhas. Isso é paternidade, isso é herança, isso é herdade, Então eu recebi como herança de alguém que também é meu mentor. Mas assim, a igreja é sim um ambiente, ou pelo menos deve ser, um ambiente familiar, um ambiente de fraternidade, e realmente maternidade, porque está sempre gerando filhos para Deus. E a paternidade, eu acho que essa então, paternidade na Bíblia fala de proteção, fala de provisão, fala de direção, fala de muitas vezes restrição, mas é uma restrição restritiva, mas também é uma restrição abençoadora, que eu diria que não é apenas uma restrição, é uma guarnição, mas isso é uma outra história. E como Dia do Amigo, e fundamentado nessa ideia, e eu tenho como grandes amigos, indiscutivelmente meus pais, meu pai e minha mãe, porque são pessoas que, se algum dia aconselharam-me errado de algum modo, eu não lembro-me, mas pode ser, porque é meu pai e a minha mãe, mas trata-se de duas pessoas que, assim como eu, somos pessoas caídas. E desde que o pecado herdou, então nós somos passivos a erros. Pai e mãe passivo a erro. Eu como pai, por mais que queira tudo de bom para minha filha, sou passivo também a um erro. Mas se meus pais algum dia erraram de algum modo, o que pode ter acontecido, uma coisa eu sou bem sabedor. Eles erraram tentando acertar. Então por isso que o pai e a mãe é algo que não tem como desprezar, é indesprezível, não pode ser desprezado, porque realmente são pessoas que são capazes de doar-se por seus filhos e desejar melhor a eles do que a si mesmo. É o sentimento último de abnegação. Não é à toa, não é debalde que a Bíblia é o livro do Pai. A Bíblia é uma carta de amor que o Pai escreve a seus filhos e que mais do que isso ainda, envia seu bendito Espírito Santo, a fim de que esteja conosco. É aquela história de que eu leio muitos livros, mas só um livro me lê, Bíblia Sagrada. É o único livro em que você não precisa desejar que o autor esteja junto quando você lê-lo. É o livro que o autor já está junto, já está presente, a fim de ensinar todas as minúcias e todas as delícias que ali existem. Mas este livro, tão amigável, tão peculiar, ele tem a sua divisão, que eu preferencialmente gosto da terminologia Antigo e não Velho Testamento, Antigo e Novo Testamento.
E esse Antigo Testamento, ele termina, né, lá em Malaquias capítulo 4, verso 4, e Malaquias capítulo 4, versículo 4, termina assim, né? Está escrito assim, advertência final. Então esse é o título, a epígrafe, advertência final. Qual é a advertência final? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Interessante, né? Porque Deus chama a sua lei de Moisés. Então eles viviam de uma maneira tão afinada, né? Tão afinada. Andarão dois juntos se não estiverem em comunhão. Então a comunhão é tamanha que a lei de Deus na boca de Moisés é como se fosse a lei de Moisés. Tamanha rendição de Moisés a essa lei. E que Deus o chama de meu servo, que lhe mandei em Horebe. Então é de Moisés, mas fui eu que mandei, em Horebe, para todo Israel. Então Moisés foi só um porta-voz. A saber, estatutos e juízos. 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e fira a terra, ou melhor dizendo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então observe que a terra ela pode ser isenta de um ferir com maldição, desde que haja um convergir, desde que haja uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é tão importante, porque muitas vezes nós, pais, queremos que nossos filhos se convertam a nós. Isso é, convertam-se aos nossos conselhos, convertam-se aos nossos sentimentos, porque é o melhor. A gente sabe o quanto a gente se doa se necessário for. A gente trabalha por causa deles. A gente acorda por causa destes. Nós não damos descansos aos nossos olhos, nós não damos descansos, às vezes merecido ao nosso corpo, por causa destes. Deixamos de comprar coisas para nós, enfim, deixa de ser eu, né, e passa a ser eles. Sempre é assim. Todo pai, toda mãe tem esse sentimento. E nenhum pai, nenhuma mãe legítimos se sentirão ofendidos se seus filhos forem alcançarem lugares maiores, lugares melhores do que eles próprios. Desejam melhor aos seus filhos do que a si mesmo. A gente é sabedor disso. Então nós queremos que o coração dos filhos convertam-se a nós. Só que o texto diz assim, e converterá o coração dos pais aos filhos. Que coisa terrível. Quer dizer que os pais também precisam ser convertidos. Então, às vezes, nós queremos que nossos filhos se convertam a nós e talvez nós não estamos convertidos a eles. Queremos que eles priorizem nossos desejos por entender que nossos desejos são melhores, são mais experientes. E tudo isso é legítimo e verdadeiro. Só que às vezes deixamos nós outros de também priorizar alguns de seus desejos, alguns de seus projetos, alguns de seus sonhos. Enquanto eu falo isso, eu também aprendo com isso. Porque existem coisas que na condição de filho eu só aprendi depois que me tornei pai. Repito, existem coisas, existem ações, palavras, sentimentos de meus pais que eu não entendia enquanto eu não me tornei pai. Quando me torno pai, consigo entender o sentimento dos meus pais, né? Quanto a filhos, eu e minha irmã no caso. Só que existem também sentimentos de filhos que às vezes eu me esqueci. Existem sentimentos de filhos, desejos, inclinações, não estou dizendo que são certas, mas às vezes nos esquecemos que eu já fui criança, já fui adolescente. E mesmo sendo homem adulto, e mesmo sendo hoje casado, pai, mas não deixei de ser filho, ainda tenho, às vezes, de quando em quando, né, precisamos reavaliar, reanalisarmos e vermos o quanto nós nos equivocamos. E daí eu termino dizendo, Evangelho de Mateus reconhece a paternidade, Evangelho de Mateus reconhece a paternidade abrâmica, isso é, Jesus, filho do homem. O Evangelho de Lucas reconhece a paternidade adâmica.
Evangelho de Mateus, abrâmica, porque Abraão, pai da fé. Evangelho de Lucas, paternidade adâmica, porque Jesus é o legítimo filho do homem. E eu pergunto-lhes, cadê a paternidade noêmica? Por que Deus reconhece a paternidade de Abraão? Por que Deus reconhece a paternidade de Adão? E por que Deus não reconhece a paternidade de Noé? Se na nossa árvore genealógica todos nós desembocamos em Adão, mas também em Noé. Porque ali tem uma espécie de reinauguração, né, de reestreia, de reinício da raça humana. Por quê? Sabes por quê? Porque Noé foi um pai que amaldiçoou seus filhos. E Deus não reconhece a paternidade de um pai que amaldiçoou seus filhos. Deus chama Abraão para consertar o que Noé fez. Noé tornou maldita uma terra que Abraão tornou bendita. Por isso, em Abraão, não em Noé, em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Deus abençoe em Cristo Jesus. Que nesse dia do amigo tenhamos esse sentimento. Meus maiores amigos, meu pai, minha mãe. Maior amigo da minha filha, sou eu. Melhor amiga da minha filha, sua mãe, minha esposa. Então, meu irmão, minha família, meu maior patrimônio. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que haja esse convergir de pais para filhos, de filhos para o pai, para pais. Tá bom? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tenhais um excelente dia para a glória de Deus. Amém.